Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. O que foi que eu aprendi legendando esses vídeos que apareceram aqui? Sobre o feminismo político, o feminismo radical, melhor dizendo, né, que as defensoras ali advogavam o tal do lesbianismo político, o separatismo lésbico, e o outro sobre o Black Lives Matter e essas manifestações ditas antirracistas que aconteceram pelo mundo. O que eu noto entre os conservadores aqui no Brasil é que eles têm muito essa vontade de querer eleger políticos, né? Então estão muito preocupados em fazer articulações para conseguir emplacar um determinado candidato a vereador, um determinado candidato a prefeito, e a preocupação principal deles gira em torno desse âmbito político mesmo. Só que eles estão deixando de lado, em grande medida, o aspecto que poderíamos chamar talvez de cultural, né? Embora isso daqui eu não estou me referindo à questão de, por exemplo, queremos ocupar espaços, né, na sociedade, mas simplesmente de defendermos as nossas posições, defendermos os nossos ideais e criar, então, movimentos sem fins políticos, sem fins partidários, mas que busquem simplesmente conscientizar as pessoas a respeito da importância de uma determinada pauta. Então, vou citar aqui um caso, né, de uma coisa que é narrada no documentário do feminismo radical, que era de uma das mulheres lá, uma das entrevistadas, que ela tinha um namorado, ou seja, vivia um estilo de vida hétero, né, digamos assim, mas tinha um vício em pornografia, ou seja, ela consumia muita pornografia. E num determinado momento percebeu que aquilo estava fazendo mal a ela. E aí, nisso, ela resolveu, então, buscar informações, né, nos grupos que estavam atacando a pornografia naquele momento. E o principal grupo que fazia isso era o das feministas radicais. Então, por conta da pornografia, ou seja, da tentativa que ela fez de sair da pornografia, ela acabou se envolvendo com as feministas radicais, se envolvendo cada vez mais com aquele movimento e acabou adotando as pautas e até a própria maneira de viver, o estilo de vida proposto pelo movimento, vindo a se tornar ela mesma uma separatista lésbica, ou seja, ela que antes tinha relacionamento com homens, passou a se relacionar exclusivamente com mulheres, e não só isso, mas também advogou, lutou pelo separatismo, né? Ou seja, que tivesse, dividisse o mundo em hemisférios, e no hemisfério norte ficasse só mulheres, no hemisfério sul ficasse só homens, umas coisas desse tipo. Então veja só, ela tentou sair da pornografia, ou seja, largar esse vício, largar esse mal, que é uma coisa boa, só que acabou caindo em uma outra armadilha, que foi a do feminismo radical. E é justamente disso daqui que eu quero falar hoje, ou seja, dessa necessidade de termos pessoas que falem sobre determinados problemas da sociedade, mas sem o viés ideológico. Então eu vou falar, por exemplo, com relação ao movimento Provida, né? Temos grandes defensores, né, desse movimento aqui no Brasil, Sarah Winter, o padre Luiz Carlos Lodi, Marlon de Rosa, enfim. Então, qualquer pessoa que se envolva com esses movimentos, eventualmente vai chegar a essas pessoas, vai adquirir um livro delas, vai tomar conhecimento dos argumentos defendidos por elas. Então, nesse campo, nós já temos alguns representantes, sim. Claro que podemos ter mais, né? Podemos ter pessoas que se dedicam a estudar essa causa e a lutar por ela, enfim, mas não temos representantes equivalentes no movimento contra a pornografia, por exemplo. A gente vê, claro, alguns vídeos, e tem até mesmo uma série, né, do padre Paulo Ricardo e outros tantos que certamente falam sobre isso, mas eu não sei se nós temos uma autoridade assim no assunto, alguém que escreva livros falando sobre os males da pornografia, alguém que realmente
pegou essa causa para si, que sai dando palestras, que faça cursos, enfim, que tenha um conteúdo muito forte para ser mostrado nessa área. E nós precisamos de muitas pessoas assim, não só com relação à pornografia, mas com relação ao ambientalismo, com relação ao controle populacional, com relação ao desarmamento, com relação à luta contra as drogas, enfim, vários e vários aspectos que estão aí de alguma maneira ou de outra relacionadas a essa questão política, mas que podemos dizer não são meramente políticas, né? E aqui o que eu quero falar é que o que eu quero dizer com isso é que elas não dependem como que exclusivamente de uma legislação para ser aprovada, para ser proibida, mas que é necessário também preparar a população, mudar a consciência das pessoas a respeito de um determinado problema, um problema como esses. Então, voltando à causa pró-vida, nós vamos encontrar ainda muitas pessoas que acham que o aborto deve ser permitido em casos de estupro. E aí você pode estudar os argumentos, aí, inclusive alguns dos quais eu apresentei no vídeo sobre aquele livro A Reconvenção da Origem, para falar sobre o aborto e mostrar que ele também é imoral em casos de estupro e que a legislação, na verdade, deveria proibir o aborto mesmo nesses casos. E só para citar um exemplo entre tantos. Então, a minha mensagem para esse vídeo é essa. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!